Olá, meu amigo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, a hora que você esteja assistindo. Esse vídeo é um vídeo que vai ficar gravado também, então você pode estar assistindo em qualquer momento. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Luiz Guilherme e esse é mais um vídeo para o canal Eu Evoluo Sempre. É o vídeo número 2 do nosso projeto de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler a parte 2 de Gênesis, vamos dar um breve resumo. Aula passada nós assistimos a parte um e, e eu vou sempre buscar, quando a gente começar o nosso estudo aqui, a gente dá um enfoque no que a gente estudou na aula passada. Mas antes até da gente estudar o que a gente viu na aula passada, eu quero trazer aqui um livro que inclusive eu citei na aula passada, mas eu esqueci do autor, que se chama Viktor Frankl. Eu citei na hora que nós falava sobre o homem ter aquela fagulha divina e como ele descobriu na prática, nos campos de concentração, que o homem, mesmo nas condições mais severas, ele era bom, ele tinha bondade no seu coração e ele abria mão de benefício próprio, de questão de sobrevivência, para ajudar o próximo. Então, Viktor Frankl é uma história muito linda, eu recomendo vocês lerem, porque também é uma história de superação. Quando ele foi preso, ele tinha recém-casado, eu acho que fazia 2 meses que ele estava casado, e ele viu a esposa dele e o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, toda a família dele ser preso e ir para o campo de concentração. E ele achou que todos haviam morrido. Depois, depois que ele saiu do campo, ele. Ah, tá. E agora eu lembrei, além de ele ter perdido toda a família, ele tinha todo o projeto da vida dele, era uma tese de doutorado, que o pessoal, quando prendeu ele, rasgou e jogou no lixo, aquela tese dele. Ele era um médico psicanalista, discípulo de Freud. Então, nesse período que ele passou na prisão, ele reconstruiu a tese dele sobre um olhar de uma situação, vamos dizer assim, uma experiência que estava acontecendo, prática. Então, ele olhava como que os prisioneiros se comportavam, o que diferenciava um prisioneiro que conseguia sobreviver de um que não conseguia sobreviver. E ele escreveu a tese dele. E depois, quando ele saiu da prisão, ele ainda encontrou a irmã dele que tinha sobrevivido e ele não sabia. E é interessante que, mas enfim, não vou me adentrar muito nessa história aqui, só queria dar a dica porque tratou de um tema que a gente tocou no assunto e eu não lembrava do nome do autor. Mas falando sobre o primeiro capítulo de Gênesis, a primeira questão que a gente tem que levar é o seguinte: primeiro capítulo não, a primeira parte. Lembra que nós dividimos em duas partes. Primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 11, que fala sobre a criação do homem e do mundo. E do capítulo 12 ao capítulo 50, que fala sobre como Deus escolheu uma família para abençoar o restante das famílias da terra, que foi a família de Abraão, que foi a família que deu origem ao povo judeu. Então, assim, o que a gente pode tirar de lição dessa primeira parte, a parte um? E a gente não pode esquecer que a gente foi feito com um propósito por Deus. A gente pode não ter um propósito definido, uma dificuldade de saber quem nós somos, mas Deus sabe quem nós somos e Ele nos criou com um propósito. E o nosso propósito é de governar sobre tudo que existe à imagem da terra e para refletir a imagem dele na terra, é refletir todo o caráter dele na terra. E é por isso que nós temos essa capacidade de ser bons, de sermos diferentes dos animais, como eu acabei citando no livro. Mas começando agora a parte do livro 2, apesar de Deus ter nos criado para isso, o homem sempre escolheu a rebelião, a rebeldia e optou por não seguir Deus. E isso a gente viu no capítulo 3, quando
o homem comeu do fruto da árvore do bem e do mal, desafiou Deus e começou um ciclo de confusão, tanto na descendência de Caim, a maneira como Caim matou o irmão, a descendência de Caim, a promiscuidade, a questão do Noé, até chegar na Torre de Babel. Da Torre de Babel, quando o pessoal foi dispersado pelo mundo, eles se espalharam e teve algumas tribos que ficaram na região de Ur e foi se dando sequência, até que Deus chegou e escolheu uma pessoa de uma tribo ali da região que hoje é onde se fosse o Iraque, mas na época na Bíblia conta como região de Ur dos Caldeus, e escolheu uma pessoa e chamou ela, que foi Abraão. E é isso que nós vamos começar, é por aí que nós vamos começar a nossa leitura, que está no capítulo 12 de Gênesis. Então, assim, ó, vou ler aqui. Capítulo 12, Gênesis, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. No começo ele se chamava Abrão, não Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma... Acho que eu vou começar por aqui, tá? Antes de continuar, é... aqui, quando ele diz sai da tua terra, é interessante que aqui é uma tradução, tá? Que em original, em hebraico, a palavra que eles utilizam é lesh lehá, que pode ser sai da tua terra ou sai para ti mesmo. Então, quando Deus ele fala para Abrão para ele sair e confiar nele, ele está falando também para Abrão, falando o seguinte: Abrão, tá na hora de você abandonar tudo que você tinha e focar em te conhecer melhor e sair para uma nova realidade, um novo Abrão que está dentro de você já, mas talvez não está não está ativo, você não está exercendo isso. Isso acontece muito com nós também. Quantos dons nós temos, mas que nós não utilizamos, quanto que a gente não conhece do nosso potencial. Então Deus ali está dando uma orientação para Abrão. Abrão, na época, a gente tem que refletir que ele era um cara bem-sucedido. Ele já tinha 75 anos, ele tinha esposa, ele tinha posses, ele tinha escravo. E ele tinha tudo para querer ficar onde ele estava. Imagine você com essa idade, bem-sucedido no local, e ser pedido para sair para algum lugar que ele nem disse qual. Sai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse para onde ele ia sair. Ele não disse, ele só falou sai. E mesmo assim, Abrão, e é por isso que ele é conhecido também como o pai da fé, ele obedeceu. E continuando aqui, ele fala: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim, ali Deus escolheu uma família que através dela seria abençoada todas as famílias da terra. Essa foi a maneira de Deus lidar com a rebelião do homem, tentando organizar e orientar melhor uma família específica. Então Deus começou a acompanhar Abraão e dar orientações para ele. E Abraão foi muito obediente. Abraão sempre obedeceu e sempre creu que o caminho que o Senhor passou para ele era o melhor. E isso nos leva à segunda leitura que eu gostaria de fazer com vocês, que é muito chocante, que é no capítulo 22. Deixa eu achar aqui. Capítulo 22, 1 ao 19. Ó,
que é quando Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Toma teu filho, acrescentou Deus, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, quando Abraão chegou na Terra Prometida, teve várias histórias, eu estou citando as mais importantes, porque esse livro de Gênesis é muito grande e nós só temos 1 hora aqui, não podemos passar disso, eu também não quero me estender muito, porque o objetivo é que vocês leiam e vocês acompanhem a história. Mas isso aqui é interessante. Abraão tinha dificuldade de ter filho, mas Deus concedeu a graça dele ter um filho e falou que através daquele filho iria gerar a descendência. Esse filho se chamava Isaque. Mas, nesse ponto aqui, Deus pediu para Abraão levar seu filho, porque naquela época existia a cultura de se fazer sacrifício ao teu Deus, se chamava holocausto. Então Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Então, aqui conta a história. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque. Seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Abraão, ele tinha servos que acompanharam ele. Chegando perto, ele falou: fica aqui que vou eu com o guri. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava as mãos ao fogo e ao cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, olha só, o filho dele, pelo que consta, acho que ele devia ter, 10 anos. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Gente, se coloque no lugar do Abraão, o teu filho pedindo para você, pai, cadê o cordeiro para nós fazer o sacrifício? E Abraão sabia que naquele momento, na cabeça de Abraão, o cordeiro era o filho. Só que ele não podia dizer, né? Imagine a dor do Abraão de ter que dizer isso e continuar, né? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Então, eu tô pulando aqui para ser mais rápido algumas coisas, tá, pessoal? Porque o importante é a ideia da história. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse minha voz. Então, imagine o teste de fogo que Abraão passou com Isaac, né, gente? Bem, Isaac, ele teve um filho, ele continuou a descendência de Abraão, tem um filho chamado Jacó. Outro ponto a se destacar de Jacó
é que já naquela época existia uma cultura da primogenitura e da bênção, tá? E Jacó engana o seu pai e o seu irmão roubando a bênção da primogenitura. Por isso ele precisou fugir, ele fugiu, ele enganou Isaac, ele tinha um irmão chamado Esaú, ele enganou Isaac e Esaú, fugiu e foi para morar com um irmão da sua mãe, chamado Labão. Você vê que naquela época existia um pouco de, na verdade, existia um pouco relacionamento entre as próprias famílias. Quando ele chegou para morar com seu tio Labão, que era mais ou menos uns 700 quilômetros daquela região onde morava Isaac e o seu irmão, porque o irmão queria matar ele, agora esqueci, Esaú. Esaú queria matar ele. Ele se apaixonou pela filha do Labão, que se chamava Raquel, e pediu para o tio dele a mão dela em casamento. E o tio dele falou que ia dar, desde que ele trabalhasse 7 anos, como pagamento do dote, né? Naquela época existia o dote. Ele trabalhou 7 anos e na noite de núpcias eles estavam bêbado e na hora de dormir com a esposa dele, o Labão, o tio dele, enganou ele, colocou a Lia, que era a filha mais velha, e naquela época existia uma vontade das famílias de arranjar as filhas com um bom marido. Quando o Jacó acordou, ele ficou muito revoltado e foi tirar satisfação com Labão. E Labão falou assim: ó, eu vou te dar Raquel como esposa, mas eu preciso que você me dê mais 7 anos de seu trabalho. E Jacó concordou. Só que Jacó ficou muito revoltado com a Lia e tratava mal. E o Senhor, percebendo isso, assim diz a Bíblia, acabou deixando a Raquel estéril e acabou dando filhos ao, ao Jacó através da Lia. Então eles foram tendo vários filhos, até que, com o passar dos anos, ele acabou tendo filho com a Lia, com a Raquel, que se chamava José, e o mais novo se chamava Benjamim. O Benjamim veio bem no final ali da história, tanto que quando ele teve o filho, o Benjamim, a Raquel acabou falecendo no parto, né? Imagina como que era naquela época o parto. Mas José foi antes, e por José ser o filho da mulher amada, ele era o preferido deles. Até que um dia eles decidem voltar da terra da onde eles estavam e, e decidem encarar Esaú. Ele tinha muito medo de Esaú, mas ele tinha que voltar para Canaã. Ele estava com muito medo de encontrar com o irmão dele, Esaú. E ele estava com uma caravana voltando com muitas bens, muitas posses. Ele tinha preparado um grande rebanho para dar de presente para Esaú em forma de perdão. E quando ele estava chegando perto de Esaú, teve uma noite que ele entrou em briga com um anjo. Apareceu um homem, meio homem, meio anjo, e ele entrou em briga. E ele ficou a noite inteira brigando com esse homem, e ele não desistia. No final da manhã, o homem falou assim para ele: deixe-me ir, que eu tenho que ir embora, o anjo. Mas eu acho que ele não sabia, na Bíblia não está claro como que foi essa dinâmica. Mas Jacó falou assim: eu não vou até que você me abençoaste. E o anjo abençoou ele, mas ao mesmo tempo ele tocou um nervo da coxa e deixou o Jacó manco. E a partir daquele momento, Deus falou para ele assim, ó, a partir de hoje, por tua valentia, você vai se chamar Israel. Então, naquele momento, o Jacó passou a se chamar Israel. Ele voltou para Canaã, e como eu falei, ele tinha 12 filhos.
mas um era o preferido. Por quê? Porque era o filho da mulher amada, era Jacó. E agora era José. E agora entra uma das histórias mais interessantes da Bíblia, que é a história de José do Egito. Ele é chamado como José do Egito. O que aconteceu nessa história? É uma história de superação. É uma história similar à história do Viktor Frankl, que eu citei aqui no início. Ela se assemelha em alguns aspectos. E talvez eu me coloco às vezes até no lugar de Viktor, que era judeu e tinha o Velho Testamento como, no caso dos judeus é a Torá, como um guia espiritual. Eu me pergunto se às vezes em algum momento ele não deve ter lembrado da história de José para ganhar forças para continuar aonde ele estava, né? José, ele era o filho preferido, ele tinha ganhado vestes e ele tinha sonhos com premonições. Mas os irmãos deles não acreditavam, porque no início ele era como se fosse um sonhador louco. Tanto que, quando ele ganhou as vestes coloridas do pai dele, na época, você a tinta era muito cara, nem existia tinta, era corantes de especiarias que era caríssimos. E o pai o Jacó, por ter essa preferência por José, por ser filho da Raquel, deu a ele uma túnica colorida, tá? Essa túnica. E qual que era o problema dessa túnica? O que que tinha, qual era a questão que envolvia essa túnica? É que essa túnica foi o sinal que mostrou para os irmãos dele que realmente ele era o preferido e que isso ficou muito claro para todo mundo e que ia ter consequências essa preferência do pai dele perante ele. Então um dia eles estavam pastoreando numa região um pouco distante da casa deles e o que que os irmãos queriam matar ele. Mas pensaram assim, pô, ele é irmão, sangue do nosso sangue, não vamos matar. Então despiram ele, jogaram ele num poço e estava passando ali uma tribo de ismaelitas. O que é ismaelitas? Que eram descendentes de Ismael. O Abraão teve mais de um filho. O Isaac era um. Ismael foi um filho que ele teve com uma serva egípcia, que é outra história que quando vocês forem ler o livro vocês vão ver. Mas enfim, passado gerações isso aí vai amplificando e eles acabam se tornando novas famílias. Mas no fim eram descendentes da mesma origem. Então, os ismaelitas pegaram o José e o levaram. O José foi vendido por 20 moedas de prata. Então eles pegaram José, levaram ele para o Egito, venderam ele e os ismaelitas venderam ele no Egito para um chefe da guarda egípcia chamado, ele era Potifar. Eu não sei se Potifar era o nome ou era o cargo dele, mas enfim. E o que acontece? José, quando ele estava preso por Potifar, não que ele estava preso. José foi para a casa do Potifar e como ele era abençoado por Deus, ele foi muito próspero na casa do Potifar. Tão próspero que Potifar tinha entregado o governo de todo vamos dizer assim, a casa, a sede, ele tinha às vezes uma fazenda ali. José era o cara que gerenciava tudo. Só que o Potifar tinha uma esposa que era infiel. Essa esposa, ela tentou se deitar com José e José negou. Por ele ter negado, a esposa do Potifar fez um escândalo. Potifar mandou prender, diante da situação, mandou prender, mesmo cometendo uma injustiça a José. José foi preso e ele estava na prisão. E o que aconteceu? Como eu falei para você, José, ele era abençoado por Deus. Então, de novo, Deus ajudou ele
Ele teve uma época que o faraó teve sonho, Deus ajudou ele a decifrar os sonhos e o faraó, por bem, colocou ele como um governante da terra do Egito, o primeiro depois dele. E o Egito foi muito próspero nessa época, foi muito próspero. Naquele sonho que o faraó teve, José previu que o Egito ia passar por 7 anos de fartura e 7 anos de muita seca. Então, o que José aconselhou o faraó? A fazer durante 7 anos, guardar os bens que ele tinha, guardar cereais, guardar mantimentos, e depois disso, quando viesse o período da seca, ele tivesse esses bens para que ele pudesse prosperar. Quando ninguém mais no mundo tivesse comida, ele teria. E foi exatamente o que aconteceu. Durante os 7 primeiros anos, José, com o apoio do faraó, colocou um imposto sobre a produção do Egito e começou a estocar mantimentos para os anos posteriores que viriam. Então, pessoal, isso trouxe muita prosperidade para o Egito. O mundo inteiro, no período da seca, começou a procurar o Egito, oferecendo joias, oferecendo ouro, oferecendo prata, oferecendo pedras preciosas, oferecendo tudo que poderia ter valor para conseguir comer. Inclusive os cananeus, que viviam na região de Canaã, inclusive a família de José. Então, a Bíblia conta a história de quantos irmãos de José foram lá pedir ajuda para ele. Eu não vou dar detalhe de como se deu desenrolar, mas a história é muito interessante e eu aconselho vocês a lerem ela. É o nosso trabalho, né? Primeiro vídeo, o nosso trabalho era ler do capítulo 1 ao capítulo 25, 26. E agora, durante essa semana, vocês vão ter que ler do 26 até os 50, tá bom? Eu vou trazer uma leitura que é interessante, que antes de finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte. Então, José, no final, ele acaba trazendo toda a família dele para o Egito. Eles vivem com muita prosperidade, mas eu gostaria de fazer uma leitura aqui. Capítulo 50, verso 20. Deixa eu achar aqui. Capítulo 50, verso 20. Aqui. As palavras de José finais para os irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Essa é a palavra final que José passou para os irmãos. Ou seja, desde o capítulo 3 de Gênesis, um homem ele continua fazendo mal e vai durante muitas vezes fazendo mal. Mas Deus sempre tenta resgatar e nos cuidar e nos orientar para o bem. Isso que é o interessante. Então a gente finaliza o capítulo de Gênesis com essa história fantástica de superação do José, que vocês vão ler, e que é uma história que a gente pode jogar nos nossos dias. O quanto às vezes a gente pode ter dificuldades. Por exemplo, eu passei muito rápido sobre o capítulo da prisão, mas José ficou 14 anos preso. Foram 14 anos na prisão. Então, assim, às vezes a gente pode passar por períodos muito difíceis na nossa vida, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desacreditar,
A gente não pode não achar que às vezes isso são preparações para um futuro que a gente tenha que passar, que um futuro melhor que pode advir, que Deus esteja preparando para nós. Então, eh, e para finalizar, pessoal, antes de morrer, é outra coisa que eu gostaria de falar, isso aqui está no capítulo 49. Jacó, antes de morrer, ele abençoa cada um dos irmãos. São 12 irmãos 12 filhos que Jacó teve e uma filha. Esses 12 filhos são que dali deu origem às 12 tribos de Israel. E ele faz uma bênção para cada irmão. E é interessante quando chega a vez do filho chamado Judá, ele fala que de Judá, é uma profecia, de Judá iria sair as linhagens reais das famílias de Israel. E é interessante com o passar dos anos que, pelo desenrolar da história, o rei Davi saiu da linhagem de Judá, o rei Salomão saiu da linhagem de Judá e o nosso principal, Jesus Cristo, ele é descendente da linhagem de Judá. Se você for ver a linha do tempo, a linhagem de quem vem Jesus é da linhagem de Judá. E isso foi uma profecia que Jacó fez lá, praticamente mais de 1000 anos. Foi ali, eu não sei precisar ao certo, mas eu acredito que seja de 1000 a 1500 anos de Cristo, anos antes. Legal? Pessoal, o nosso próximo livro, o livro que vocês vão ler essa semana é o Gênesis, parte 2, capítulo 26, até o, até o capítulo 50. Mas eu gostaria de ver aqui já, porque às vezes as pessoas terminam. Pode ser que você termine e, e, e o próximo livro que você vai ler depois de Gênesis parte 2 vamos começar a ver o Evangelho. E você vai começar lendo pelo Evangelho de João. João era um discípulo muito próximo de Jesus. Então o Evangelho dele é um Evangelho diferente. É um Evangelho, vamos dizer, na Bíblia, João é descrito como o discípulo amado. Não que os outros não fossem, mas ele tinha um nível de intimidade maior com Jesus. Então fica a tarefa de casa. Lê a Gênesis do 26 ao 50 e depois que vocês concluírem, se alguém quiser começar a ler João, fica a dica aí que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, que vai ser quando nós vamos começar a entrar no Evangelho. Legal? Meu muito obrigado, um grande abraço a todos.